Olá! Hoje nós vamos fazer uma blusinha desde o princípio. O modelo da blusa é manga canilada reta, a blusa, o corpo, com diminuições, igual fosse uma manga raglan, e o decote canoa, enroladinho em cima. Esse enroladinho vai ser feito e colocado depois, barra embaixo. A cliente me trouxe uma medida que é para aumentar um pouquinho. Esses aumentar um pouquinho é que é o caso. Quando a pessoa diz, coloca 2 dedinhos a mais, o que equivale a esses 2 dedinhos? Pode ser que seja 2 dedinhos ou 2 dedões, então é preciso tomar cuidado com essas medidas quando alguém vem. Aqui eu tenho 42 de busto, ela quer um pouquinho mais, ela quer com 92 de busto. Ela quer que aumente do lado os 2 dedinhos. Então, marco 92 de busto de centímetros. A blusa não chega a ir até o quadril, mas, como é uma blusa reta, a mesma medida que nós temos de busto é a mesma medida que vai ter em quadril. Se fosse um pouco mais comprida, eu mediria tanto o busto quanto o quadril. Comprimento total, ela tem 53. Comprimento de cava, até a cava, 34. Aliás, perdão, 37 até a cava. Então, eu tenho uma medida de comprimento e comprimento total. A manga vai ser diferente. A manga não vai ser manga posta, ela vai ser uma manga raglan. E terminando em decote canoa ainda. Então, a manga não vai ser tirada a medida dessa daqui. Vai ser tirada a medida pela cava que der. Então, eu tenho já a medida de manga pela medida que vai dar o comprimento de cava. A manga vai ser canelada, não vai ser da mesma malha. O que a gente faz quando tem uma peça assim que eu preciso calcular? Faço uma amostra. A minha linha vai ser a linha marrom. Fiz uma amostra com 40 pontos e 60 carreiras, para eu determinar quantas carreiras e quantos pontos eu vou pôr. Eu faço um cálculo. Meço, sempre coloco 40, que é um número redondo. Colocar números quebrados não é muito bom para fazer contas. Meço, depois de descansar um pouquinho, porque a malha da blusa também vai descansar, né? Então, a minha amostra precisa descansar. Aqui deu 14 centímetros. 40 pontos, 14 centímetros. Pego um rascunho e faço o meu cálculo. Eu tenho 40 pontos, deu 14 centímetros. Quantos pontos eu tenho que colocar para... O que ela tem? 96 de quadril, ou seja, metade, porque nós vamos fazer primeiro uma parte da blusa, depois a outra parte. Eu tenho 46 centímetros. Então, eu faço o cálculo. Calculadora, por favor. Eu faço um cálculo que é multiplicar. Essa conta eu já mostrei num vídeo bem detalhado como é que faz. 46 vezes 40 igual divididos por 14. Igual 131 pontos e meio. Então, eu não posso fazer meio ponto, eu já coloco 132 pontos. Anoto no meu papel, 132 pontos eu vou colocar. Mesmo cálculo para comprimento. Mesmo cálculo não, mesmo tipo de cálculo. Eu tenho 60 carreiras que eu fiz e deu um total de... Aqui ele enrolou um pouquinho, mas a gente pega desde o início dele. Aqui deu um total de 14 centímetros também. E eu tenho 37 centímetros
para fazer até a cava. Então, quantas carreiras eu vou precisar? Perdão. 60 carreiras deu 14 centímetros. Eu tenho que fazer até a cava 37. Quantas carreiras eu vou ter que fazer? É a mesma conta. Vamos calcular 37 vezes 60 igual divididos por 14 centímetros. Deu um total de 158,5 também. Então, esses meio eu sempre coloco para mais, porque o encolhimento, às vezes, aqui ela não encolheu o suficiente. Então, eu coloco 160 carreiras. E vou medindo. Quando chegar em 150, eu já começo a medir. É evidente que, às vezes, um peso a mais, uma falta de descanso, dá margem a erro. Então, eu vou medindo desde 150 carreiras até 160, 160 e poucas, caso precise mais. Mas, a princípio, 160 carreiras, 132 pontos. Depois a cava, eu sigo fazendo diminuições. Então, vamos para a máquina. A cliente quer uma barra. Coloco 132 pontos. Ela quer uma barra meio grossinha, porque ela não quer que vire. Ela gosta de barras grandes, tanto em calça, quanto em casacão, quanto em blusa. Então, ela pediu uma barra grande. Vamos à máquina. Ah, sim. O que eu esqueci de falar? Eu fiz a amostra para acertar também a regulagem. Porque se nós fazemos acertos de regulagem na peça, às vezes não, com certeza vai dar diferença de comprimento e de pontos, quantia de pontos. Aqui nós fizemos na regulagem 7 e segurando o fio na mão, não passando pela antena, porque ele é um fio muito seco. A linha é muito seca, então eu preferi não judiar tanto da minha máquina. Regulagem 7. Para essa amostra, essa quantia de pontos, essa quantia de carreiras nessa regulagem. De repente, você muda para outro tipo de lã, outro tipo de linha, e a quantia de pontos de carreiras não coincide. Daí vai dizer que eu não disse corretamente, mas não é bem assim. Regulagem muda, muda ponto, muda carreira. Certo? Vamos para a máquina. Então, 132 pontos na máquina, fiz uma barrinha de 14 carreiras, uma marcação mais 14. Virei, já coloquei os pontos. Agora, coloquei um peso também com um pente para segurar firme esses pontos, para que todos eles trabalhem e não me dê problema. A malha vai ser malha lisa até a cava. Nós chegamos, calculamos antes que eram 160 carreiras. Então, vamos fazer 150 e dar uma medida. Malha lisa não tem segredo, é só tocar o carro. Regulagem, que eu estou fazendo é na 7. A lã, ou a linha aqui, eu estou segurando com a mão. A mão serve de antena, porque ela é muito seca. Quando você faz uma amostra e a malha sai pesada da máquina, você judia a tua máquina, experimenta fazer segurando ela na mão. Dá um alívio maior na tensão da linha e, às vezes, ajuda a prevenir danos na máquina. Porque depois que os danos acontecem, você não tem muita coisa que fazer. Você tem que consertar. E consertos, às vezes, são caros. Certo? Vou fazendo malha lisa até a cava. Chego lá e já mostro. Fiz as costas e a frente. São do mesmo tipo. Com cava raglan, deu 18 diminuições. De 2 pontos de cada lado a cada 4 carreiras. Frente e costas são iguais, então não teria diferença. A única coisa que vamos ter que deixar é descansando antes de começar a montagem. Já aproveitei fazer um acabamento miniatura para nós tirarmos a medida. Uma inscrita me disse que ela tem dificuldade de achar
a medida dos pontos para acabamento. Então, um modo bem prático, bem passo a passo de como fazer a medida sem cálculo, sem nada. Sem cálculo, sem nada não. Calculando, porque aqui eu tenho 40 pontos. As minhas amostras sempre saem nesse tamanho. 40 pontos e nós vamos colocar em volta desse pescoço, né, em volta desse decote, para ver a quantia que precisamos fazer exato de pontos no acabamento de cima. Para a manga, então, colocamos 120 pontos, selecionados 2 sim, 2 não. Eu faço as primeiras 10 carreiras com a regulagem um pouquinho menor, a regulagem 3. E depois eu trabalho em si na regulagem 4. Então, passo as primeiras carreiras, o início é normal, igual uma barra canelada 2x2. Eu vou usar 3 pesos e depois, na sequência do trabalho, eu vou usar os pesos com o gancho lateral. Primeiras 10 carreiras, depois eu passo para regulagem 4. E já coloco os pesos na lateral. E sigo reto fazendo até o comprimento total. Eu vou tirando os pesos, deixando ela descansar e medindo no centro do trabalho. Eu sempre dou uma folga a mais, uma folga na medida, por causa da tensão do peso. Como ela não descansou ainda e eu tenho o pento embaixo prendendo, então eu sempre dou uma sobra nessa medição. Mas eu vou seguindo reto, cuidando em cada carreira as laterais. De tempos em tempos eu vou substituindo a posição do gancho lateral para ele não falhar nas 4 primeiras agulhas, por exemplo, porque vão ser essas as que costuram com a frente ou as costas e precisam estar perfeitas, não pode ter falha. Também cuido no campo do trabalho se nenhuma delas falhou, porque quando se trabalha com linha e a linha é grossa e o peso do pente embaixo não é o suficiente, às vezes uma ou outra agulha não despacha muito bem. Então eu vou seguindo reto. E depois eu mostro para vocês as duas, são 2 mangas, evidente, né? Eu mostro as 2 mangas prontas. Em cima, chegando no total das carreiras que eu preciso, eu tiro com linha de ultracor. Uma boa quantia de linha de ultracor. Certo? Certo? Vou deixar a malha descansando, depois eu costuro os ombros. Costuro juntando a manga, que foi feita em canelado, 2 mangas em canelado, costuro as cavas com a manga, juntando. A manga não tem mistério nenhum, é como fosse uma barra. São 120 pontos, 80 carreiras, reto. O único detalhe é que tem que cuidar na lateral colocando ganchos, porque a minha máquina, pelo menos, ela não gosta de fazer canelado quando é muita quantia de carreiras. Então, deixo tudo descansando e depois a gente monta, costurando os ombros para medir bem certo a quantia de pontos que vamos precisar para o acabamento do decote. Então, como vamos calcular o decote, a quantia de pontos para decote?
Coloco minha superfície, a minha blusa sobre uma superfície plana. Essa parte da manga eu dou uma encolhidinha nela, porque ela é de canelado e ela ainda não encolheu o suficiente, ela está com uma sobra aqui. Coloco o meu acabamento sem esticar demais sobre a peça e vou medindo. 80, 2, 4, 6, 8. 88 pontos para metade. Então, 176 pontos para o total do decote. Também fizemos enroladinho, como vai ser o decote enroladinho. Então, nesse modelo de enroladinho já tem um vídeo mostrando como fazê-lo. Eu vou fazer o acabamento, colocar e já mostro a peça para vocês. Essa barra limpa toda que foi colocada poderia ser substituído por um remalhado. Só que eu coloquei a barra limpa para mostrar que pode ser feito outro tipo de acabamento aqui em cima também. Colocar na máquina, de repente, todos os pontos e fazer o acabamento na máquina. Como eu tenho a remalhadeira, fica mais fácil para eu fazer em separado o enroladinho. Certo? Vou fazer isso já. E aqui está finalizada a nossa blusa de manga canelada, corpo liso. A manga é reta. Fizemos apenas diminuições na frente e nas costas. E a manga foi feita com a mesma quantia de pontos embaixo, foi a quantia de pontos em cima. Decote quadrado aqui, no caso reto, na frente e nas costas. O que dá o canoa é o acabamento e a parte das mangas, que é mais acumulado, mais franzido aqui. O acabamento enroladinho poderia ser outro tipo de acabamento que mas a cliente pediu esse acabamento aqui, então nós fizemos. Malha lisa também poderia ser outro tipo de malha. Barra dupla embaixo também poderia ser outro tipo de barra. Nessa blusa nós fizemos desde tirar a medida de uma peça que foi trazida, calculamos quantos pontos colocar, fizemos a quantia de carreiras também, fizemos o cálculo quantas carreiras fazer até a cava e depois a cava, e como tirar a medida de acabamento, como fazer para medir quantos pontos colocar em acabamento. Isso tudo nós fizemos nesse vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Para quem tenha dúvidas, que essas dúvidas tenham sido sanadas. Ok? Bom trabalho!